Se a gente quiser entender quem Deus é de verdade, talvez a melhor forma não seja perguntar como ele se sente, mas observar o que ele faz, porque ações revelam caráter. Na Bíblia, Deus cria o ser humano sabendo que ele iria cair, e mesmo assim cria. Deus planta um jardim sabendo que o homem escolheria desobedecer, e mesmo assim planta. Deus escolhe Abraão sabendo que seus descendentes seriam infiéis, e mesmo assim faz uma promessa. Deus liberta Israel do Egito, sabendo que poucos dias depois o povo reclamaria, duvidaria e pediria para voltar à escravidão. E mesmo assim abre o mar. Deus entrega a lei, sabendo que ela seria quebrada, e mesmo assim entrega. Deus escolhe Davi sabendo da queda que viria, e mesmo assim o unge como rei. Deus envia profetas sabendo que seriam rejeitados, perseguidos e mortos, e mesmo assim envia. Deus permite que seu povo atravesse o deserto sabendo que eles murmurariam, e mesmo assim caminha com eles todos os dias. Quando a gente olha para essas ações, um padrão começa a aparecer. Deus não age baseado no comportamento perfeito das pessoas, mas baseado no caráter dele. O conhecimento do futuro nunca fez Deus desistir do presente. Ele continua agindo, mesmo sabendo das falhas que viriam depois. Em vários momentos da Bíblia, Deus poderia ter interrompido a história, mas escolheu continuar. Ele poderia ter desistido após o bezerro de ouro, mas continuou. Poderia ter abandonado Israel após tantas infidelidades, mas continuou. Poderia ter encerrado tudo após a rejeição dos profetas, mas continuou. Isso mostra que Deus não constrói relacionamento com base em desempenho, mas com base em fidelidade. O maior exemplo disso é Jesus. Jesus sabia que Judas o trairia, e mesmo assim o chamou. Sabia que Pedro o negaria, e mesmo assim o chamou de amigo. Sabia que os discípulos fugiriam, e mesmo assim caminhou com eles até o fim. Jesus não mudou quem ele era por causa do que os outros fariam. Ele não foi menos amoroso porque sabia do erro. Ele não foi menos fiel porque sabia da queda. Isso revela algo profundo sobre Deus. Ele não ama por conveniência, ele ama por essência. Deus não permanece porque dá certo, ele permanece porque é fiel. O caráter de Deus não é revelado quando tudo funciona, mas quando tudo falha e ele continua. A Bíblia não mostra um Deus impulsivo, que reage como a gente reage. Mostra um Deus constante, que sustenta, que corrige, que chama, que espera, mesmo sabendo do custo. Isso não significa que Deus ignora o pecado ou aprova o erro, mas significa que ele não abandona no primeiro tropeço. Ele continua trabalhando, mesmo quando o processo é lento, mesmo quando a resposta é silêncio, mesmo quando o povo não entende. E quando a gente olha com calma, percebe que Deus não age com pressa. Ele nunca parece ansioso para encerrar a história. Mesmo quando tudo aponta para o fracasso, ele continua investindo tempo, palavra e presença. No deserto, Deus sabia que aquele povo não entraria na terra prometida, mas ainda assim alimentou, guiou e protegeu todos os dias. Isso é estranho para a lógica humana, porque a gente só investe onde vê retorno. Deus investe mesmo quando sabe que o retorno não virá do jeito que a gente espera. Isso revela que o caráter de Deus não é utilitário. Ele não se relaciona para obter algo em troca. Ele se relaciona porque decidiu amar. Quando a gente observa as ações de Deus ao longo da Bíblia, fica claro que ele não abandona no primeiro erro, nem no segundo, nem no terceiro. Ele insiste. Ele espera, ele corrige, ele chama de novo. E isso começa a confrontar a forma como a gente se relaciona com ele e com os outros. Porque a gente ama enquanto é conveniente. A gente permanece enquanto não dói demais.
A gente continua enquanto ainda faz sentido. Deus não funciona assim. Ele continua mesmo quando não faz sentido para nós. Ele continua mesmo quando o custo é alto. Ele continua mesmo quando a resposta é rejeição. Talvez por isso tanta gente se incomode com a ideia de um Deus fiel. Porque fidelidade verdadeira confronta nossa vontade de fugir. Confronta nossa tendência de desistir cedo demais. Confronta nossa necessidade de controle. Um Deus que continua mesmo sabendo das falhas não é confortável. Ele expõe nossas desculpas. Ele expõe nosso medo de mudança. Ele expõe nossa facilidade em culpar o silêncio. Porque se Deus continua agindo, mesmo sabendo de tudo, então o problema não é a falta de amor dele, mas a forma como a gente lida com esse amor. A Bíblia não mostra um Deus que força relacionamento, mas mostra um Deus que se mantém disponível. Ele chama, mas não arrasta. Ele espera, mas não manipula. Ele permanece, mas não se impõe. E isso talvez seja uma das coisas mais difíceis de aceitar. Deus continua presente mesmo quando a gente não sabe o que fazer com essa presença. Ele não se afasta para punir, mas também não se manifesta para facilitar. Ele sustenta o processo. E processos são lentos, silenciosos e desconfortáveis, mas são neles que o caráter é formado. Quando a gente olha para as ações de Deus, percebe que Ele não está com pressa de concluir, mas comprometido em transformar. E talvez seja exatamente isso que mais confunde a gente. Porque a gente se afasta quando se decepciona, a gente muda quando se machuca, a gente desiste quando prevê dor. Mas Deus não age assim. Ele age diferente. E quando a gente percebe isso, muita coisa começa a confrontar a gente por dentro. O silêncio deixa de parecer abandono, mas também deixa de ser confortável. A demora deixa de parecer rejeição, mas também deixa de ser simples. Porque se o caráter de Deus, revelado nas ações, mostra que Ele continua mesmo sabendo de tudo, então a pergunta não é só quem Deus é. A pergunta passa a ser quem nós somos diante disso, porque é fácil falar de um Deus fiel quando tudo está bem. Difícil é lidar com um Deus que continua quando a gente sabe que vai errar de novo. Difícil é encarar um Deus que não desiste tão rápido quanto a gente gostaria. Então talvez o ponto não seja entender Deus agora, mas encarar o que essa fidelidade exige da gente. Porque se Deus continua caminhando conosco mesmo sabendo de tudo, o que a gente faz com isso? A gente se aproxima ou se esconde? A gente muda ou continua fugindo? A gente confia ou continua esperando um motivo para desistir? Essa pergunta fica aberta, porque o caráter de Deus revelado nas ações não encerra a conversa. Ele começa.